Pod Castrum, o podcast do Reino de Castrum. Olá, galera! Sejam bem-vindos! Preparem-se, pois aqui no Pod Castrum teremos mais notícias do Reino de Castrum. Vamos saber como o feiticeiro Magnus está se virando sem seus poderes de magia. Pois então, desde que ele e a feiticeira Carmina disputaram o livro Primum lá no castelo e o destruíram, ficaram sem os poderes de magia. Xiii, e não tem sido nada fácil. Você quer saber o porquê? Acomode-se confortavelmente. A viagem já vai começar. Eu sou a Vivi Costa, autora dos livros da série literária Primum, o primeiro livro do mundo. Desde que foi aberto o período de inscrições para se tornar um aprendiz de feiticeiro, Magnus tentou superar algumas dificuldades. A primeira delas foi convencer o seu pai, um homem muito poderoso, que pretendia ver seu filho se destacar como conselheiro do reino, assim como ele. Não foi nada simples para Magnus. Precisou buscar muitos argumentos para tentar convencer o seu pai de que o que lhe faria feliz era ser feiticeiro do reino. Mesmo com a contrariedade, Magnus insistiu em se inscrever, mas demorou tanto, eram tantas dúvidas, que chegou no local no último segundo, quando os portões se fechavam. Foi por um triz que conseguiu garantir sua inscrição. Logo nos primeiros treinos, ele aprendeu que não bastava querer. Para ser feiticeiro, precisava desenvolver algumas habilidades que, vamos dizer assim, não eram bem do estilo dele, tais como prestar atenção, ser mais observador, por exemplo. Isto evitaria que, num dos feitiços, no lugar de uma janela surgisse um túnel, ou que, ao invés de transformar uma pedra em árvore, ela virasse uma lesminha. Vocês já imaginaram? Que fiasco! Era preciso estudar as fórmulas, as combinações dos ingredientes, a força de cada magia. Magnus errou muitas vezes. Mas não desistiu. Apesar das dificuldades, estava convencidíssimo de que era isto mesmo que ele queria ser. Depois de muito treino, já como feiticeiro, enfim, uma grande missão lhe fora determinada. Ele e a feiticeira Carmina foram designados como guardiões do livro Primum, o grande livro da sabedoria. Nos primeiros tempos deu tudo certo, mas lá pelas tantas, eles travaram uma batalha de feitiços que acabou destruindo, imaginem, justamente o que eles deveriam cuidar. Isto mesmo que vocês estão pensando. Eles destruíram o livro Primum. Ah, não! Por esta eu não esperava! Mas o que foi que aqueles dois aprontaram? Disse Minerva, a deusa da sabedoria, assim que viu os raios, trovões e pedaços do livro voando pelos ares, lá do reino de Castrum. A partir do fato ocorrido, a deusa Minerva chamou-os para uma conversinha tete a tete, assim, olho no olho. E após ouvir as acusações que um atribuía ao outro, decidiu e anunciou: tratem de procurar as partes do livro. Comecem pelo planeta Terra. Por ora, vocês ficarão sem seus poderes mágicos, que é para não causarem estragos ainda maiores. Sem nossos poderes de magia? Mas esse mundo é tão grande! Exclamaram os feiticeiros. Desde então, Carmina e Magnus andam aqui pelo planeta Terra como réis mortais. São feiticeiros desenfeitiçados.
Eles não podem usar mantos de invisibilidade, tapetes voadores, não podem atravessar paredes, não podem fazer sumir ou aparecer objetos. E também não têm poderes para evitar que todo o conhecimento do universo caia nas mãos do Mago dos Ventos, o Malik, que os persegue. Ele quer as partes do livro antes do que os dois feiticeiros. Magnus nunca imaginou que seria um feiticeiro sem feitiços. Vocês sabem o que resta para um feiticeiro sem feitiços? Foi isso que Magnus teve que descobrir a duras penas. Chegando no Brasil, seus pés foram enterrados na areia da praia, mal conseguia andar. Depois foi rodeado por uma imensidão de pessoas curiosas que não paravam de lhe fazer perguntas e mais perguntas, sobre os livros que não tinham uma letrinha escrita. Também precisou descobrir o rumo a tomar observando as estrelas, as constelações. Numa aventura lá no outro lado do planeta, Magnus ficou encharcado após ter naufragado. Por sorte, ele e a feiticeira foram resgatados sem muita demora. Ele chegou a dizer: estou me sentindo um peixe fora d'água. Queria ter minha varinha mágica agora. Com ela eu resolveria tudo. Já lá nas terras geladas do Polo Norte, além de levar um susto enorme com as luzes da aurora boreal, precisou ir de um lugar para outro, pois havia errado o caminho. Certo que ter aprendido sobre navegação submarina e sobre transformação de areia em vidro lhe ajudou muito a vencer alguns desafios aqui na Terra, mas nada comparado à facilidade de ter poderes de magia para poder utilizar. Malik utilizava muito bem e a todo instante provocava tornados, maremotos, parecia ser o que não era, usando disfarces e outros truques. O que restava ao feiticeiro, em compensação, era vasculhar suas lembranças, e o máximo que Magnus conseguiu lembrar foi dos truques para fazer um copo levitar, para dar um sumiço em moedas e também para adivinhar a carta escolhida. Enquanto os poderes de magia não lhes foram devolvidos, Magnus precisou desenvolver muito a sua paciência, além de fazer uso do seu conhecimento, é claro. E você, conhece algum truque de magia? Já utilizou para impressionar alguém? Sabe esconder dadinhos em um copo e confundir as pessoas distraídas? Vai lá na nossa página no Face ou no Insta e nos conte. Assim você também conhece mais sobre o Reino de Castro, onde Magnus mora. Procure por Livro que Te Quero e aproveite a viagem. No próximo episódio, vamos saber mais sobre os truques do Mago dos Ventos, o Malik, e por que ele tanto quer encontrar as partes do livro primo antes do que os feiticeiros do reino. Um beijão da escritora Vivi Costa e até o próximo Podcastrum! Este podcast é uma realização do Ministério da Cultura do Governo Federal, da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul e da LFC Cultural, com recursos da Lei Paulo Gustavo. É inspirado nas histórias de Primo, o grande livro mágico, da escritora Vivi Costa, e no roteiro do espetáculo teatral A Magia do Livro, da Foco Produções. O episódio foi escrito e narrado por Vivi Costa. Edição de áudio é da Foco Produções. Recursos de acessibilidade de Graziele Pavan. Produção da LFC Cultural.